quem sabe, né? Quando que já tiveram conhecimento, a gente já pode ir depois já ir tomando mais contato ainda, né? Com certeza. Olha só, além desses documentos que a CNBB lança, esses estudos, também tem as cartas, os documentos que os papas lançam. Tem um estudo que é muito interessante, que é conhecido Interminífica, depois vocês podem pesquisar. É um textozinho bem curtinho também, que é uma das mensagens do Papa, mas que tem uma grande importância na pastoral da comunicação. São uma coisa, não falei. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode fazer durante a apresentação. Do texto Interminífica. Interminífica. Esse texto, eu cheguei a fazer um estudo sobre ele. Posso partilhar? Pode. Vocês lembram que o Padre Ailton sempre fala do Concílio Vaticano II, a gente sempre tem isso como uma grande mudança na nossa igreja. No Concílio Vaticano II teve alguns documentos que foram fundamentais, que ajudaram a atualizar o que significa a fé hoje. E na década de 60, tinha um debate muito grande assim: os meios de comunicação, eles servem à evangelização? Hoje, para a gente, essa pergunta é um absurdo, não é? Entendeu? A gente fala que sim, as TVs católicas, rádio católica, as redes sociais católicas ou cristãs, etc. Naquela época, essa pergunta estava aberta. E aí o pessoal no Concílio Vaticano II debateu e chegaram a essa conclusão. Nossa, os meios de comunicação fazem parte da nossa vida, né? Da sociedade. Imagina que na época tinha rádio, tinha jornal, estava começando a TV. Imagina se o povo conhecesse a internet. E aí, esse documento é muito importante porque no Concílio Vaticano II, né, os papas, os bispos lá reunidos falaram assim: não, gente, os meios de comunicação, eles podem estar a serviço da fé. E esse é o documento que o Padre João citou, que ele é fundamental. Ele vem nos ajudar a perceber tudo isso que a gente vive, que a gente usa, meios de comunicação, computador, rádio, internet, TV, jornal, todos esses meios, eles fazem parte da nossa vida e podem nos ajudar a viver a nossa fé e anunciá-la também. Aqui no Brasil mesmo, essa pastoral é muito jovem. Como vocês viram no slide anterior, o primeiro documento, o estudo, que é antes do documento, na verdade, foi de 1994, então tem menos de 30 anos. Então é algo que é bem jovem, mas como a sociedade é tão acelerada, parece que quando a gente toca no assunto como esse que o Padre Davi está trazendo, parece que é uma pessoa, né? A gente se parece com a igreja, vai fazer um tipo de pergunta como essa. Mas a gente diz isso hoje, mas naquela época era bem complicado ainda, porque sempre vai ser ocorrendo mudanças e a gente tem que acompanhar essas mudanças que a sociedade vai trazendo, sem fugir do nosso princípio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que a pastoral da comunicação deve agir também, acompanhar o que há lá fora, mas sem perder o ponto de partida, como disse Santa Clara precisa, né? Sem perder a nossa luz, que é Jesus. E eu me lembro, viu, Padre, que é tão assim, voltado essa questão do comunicação interno, que a gente, logo eu não participei muito, não fui inserida na pastoral, mas a gente acabava assim externamente dando na pastoral, porque a pastoral da comunicação, não sei se resumia em fazer o jornalzinho da igreja, informar aquilo de interno mesmo. Aí foi ficando resumida, a pastoral só faz o jornalzinho, o que mais? Aí veio surgindo, né, essa questão toda das redes sociais, do celular, ali, eu filmando tudo, e foi crescendo realmente, como foi crescendo a questão da importância do comunicar-se, do nascer dessa pastoral, que a gente antes resumia, a pastoral da comunicação é para quê? Só faz jornalzinho, quem tem um jornalzinho que era da paróquia, que era informava tudo, né? Informativo, quando aí que bem sabe, tem poder de falar melhor do que eu. E a gente, poxa, não pode só resumir nisso, que foi realmente, né, passando por fases e fases, a gente vê o quão grande é essa pastoral dentro da igreja. Realmente, a pastoral da comunicação ela tem uma grande responsabilidade dentro da igreja, porque ela tem um compromisso também com as outras pastorais. A pastoral da comunicação é como se ela fizesse parte de todas as pastorais, de todos os grupos, de todas as comunidades. É
só isso. A gente vai ver daqui a pouco que isso faz parte da pastoral, mas existe um todo que engloba a pastoral, que vai muito além do que só transmitir a missa, ou fazer um card, ou fazer um jornalzinho. Sem contar, Padre, que a nossa igreja é uma das pioneiras da comunicação no mundo, né? Aqui no Brasil mesmo, em diversas cidades, foi a igreja que trouxe o rádio para diversas cidades, inclusive em Feira de Santana, a primeira rádio da igreja, a sociedade foi a primeira rádio católica. A nossa igreja que trouxe a primeira rádio para aqui para Feira de Santana. Então, a nossa igreja nasceu da comunicação. Né? A comunicação que Paulo fez com as cartas às comunidades, ali foi um meio de comunicação. Era o único recurso, né? Era um meio da época, então nasceu da comunicação. Até o próprio Sermão da Montanha foi uma grande comunicação, sem ter microfone, sem ter tecnologia, sem ter nada. Então, nascemos da comunicação. Com certeza. Na verdade, até muito antes disso, né? Porque até um dos padrões da pastoral da comunicação é o Gabriel, né? Porque ele anuncia, né? Ele comunica, ele vai ao encontro de alguém, ele leva uma mensagem, né? Ele conversa, ele dialoga, ele cria esse diálogo entre dois. E esse diálogo depois vai muito além através de Cristo, né? Toma conta do mundo. Então, aqui agora a gente pode ver como é que está organizada a pastoral da comunicação. Como todas as pastorais têm uma organização, tem um segmento, a pastoral da comunicação também tem os seus critérios, isso tudo. Não existe um critério para se fazer parte da pastoral da comunicação, porque às vezes em algumas paróquias, algumas comunidades, tem aquela coisa, não, tem que ter uma formação em jornalismo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não. Dentro da pastoral, os membros também vão sendo formados e vão aprendendo. Basta que a pessoa tenha vontade de participar e queira fazer parte da pastoral. Que ali vai se ter formação, vai se conhecer e aprender também. Até porque todo mundo sabe falar. Se eu falo, eu comunico. Né? Se eu consigo ir até o outro, eu estou comunicando também. Então, no Diretório de Comunicação da Igreja do Brasil, nós vamos encontrar a orientação para 4 níveis de organização da pastoral da comunicação. Vamos lá para os números. E aí você me pergunta, os 4, o de longo, você não disse que eram 4 níveis, por que tem 5 aqui? O diretório disse 4 níveis da apresentação. Mas eu vou dizer os 4 primeiros, que é a PASCOM nacional, a PASCOM regional, a PASCOM diocesana e PASCOM paroquial comunitário. Por que a paroquial comunitária? Porque as comunidades, a paróquia é um todo, de comunidades. Então, eles são juntos aqui, quando a gente usa essa expressão paroquial comunitária. E aí vocês agora me perguntam por que tem esse 5º ponto aqui, PASCOM forânica. A PASCOM forânica é um termo intermediário. Na verdade, ele é um auxiliar da PASCOM diocesana. Na verdade, a PASCOM forânica ela só entra quando a extensão territorial da diocese é muito grande e não se tem como uma coordenação diocesana dar apoio a todas as comunidades, a todas as paróquias, e aí se divide em foranias, como a nossa igreja tem foranias, a grande maioria de dioceses são. Mas aí a PASCOM também, ela entra nesse meio aí. Então ela se cria um auxiliar em cada forania para dar suporte à PASCOM diocesana. Então o coordenador diocesano ela tem suporte dessas pessoas que são os seus auxiliares, que é um representante de cada forania. É como se fosse o coordenador da forania que fica ali auxiliando o coordenador diocesano quando se relaciona a essa pastoral. Mas ela não é um ponto que seja necessário, mas só quando existe essa necessidade. Então, por isso que ele traz a organização em 4 pontos somente. A PASCOM não se limita a ações isoladas como produção de jornais, boletins, jornais impressos, programas de TV e rádio, construção de sites, blogs e outros meios. Foi o que a gente estava conversando aqui. Então a gente vê que, na maioria dos casos, muita gente limita a PASCOM somente a isso aqui. Ao pessoal que vai produzir os carros, ao pessoal que vai transmitir ali a celebração, ou vai fazer foto de algum evento da paróquia. Então fica tratando a PASCOM como se fosse algo somente e simplesmente técnico. Porém, não é.
jornalzinho, de informativo, de cards, é justamente por conta destes eixos que o próprio diretório e guia de votação nos traz. Oi? Por conta desses eixos que o guia de votação nos traz. Muito bem. Então, o guia de implantação nos traz os eixos seguintes, que são o de formação, articulação, produção e o de espiritualidade. Tá vendo? O pessoal da PASCOM também precisa rezar, também precisa ter uma espiritualidade. E o principal eixo é esse aqui, o de espiritualidade, que na maioria das vezes os pasconeiros não fazem, não aplicam, porque ficam presos também somente em jornal, em informativo, em fazer card, em transmitir a missa. E um exemplo muito grande que a gente pode perceber em diversas paróquias, em diversos locais, é principalmente nesse de fotografar a celebração ou de transmitir. Aí a gente percebe, só a gente olhar para quem está responsável pela votação em alguns locais, que praticamente não participa da celebração, porque fica ali arrumando o campo, mexendo numa coisa, no outro, e ali não se envolve com o que está sendo celebrado. Então é muito importante que, mesmo tendo aquele serviço aplicado, mas você também precisa participar do que está acontecendo. Porque você não é algo externo da comunidade, você também faz parte daquela comunidade. E faz parte principalmente de uma pastoral. Então você também deve se envolver na celebração e precisa participar dessa celebração, mesmo fazendo foto, mesmo transmitindo. Então, tudo isso que a espiritualidade, que é o primeiro eixo, que vai fazendo com que os outros também se articulem e se movam até chegar no principal, que é a interatividade, a comunhão, a responsabilidade, o amor mútuo, diversos aspectos que são gerados por conta destes quatro eixos. Então, para que eu comunique, eu tenho que viver com um coração que seja humilde, um coração que viva uma espiritualidade, um coração que seja dedicado, um coração que seja fraterno com os irmãos. E agora nós vamos conhecer cada eixo da pastoral da comunicação e nós vamos começar pelo eixo da formação. Esse é muito interessante, a formação, condição indispensável para a pastoral. Esse eixo é muito interessante porque quando a gente fala dentro da pastoral da comunicação sobre o eixo de formação, a gente acha que é somente também sobre a formação daquela pastoral, mas não. Aqui o diretório nos diz, no número 250, a formação tem por objetivo a qualificação das lideranças e agentes de pastoral para que desenvolvam e executem projetos teoricamente embasados, tecnicamente atualizados e eticamente comprometidos. Um dos aspectos de formação são os cursos de comunicação, na catequese, na liturgia e nas demais pastorais. Então vocês percebem que a responsabilidade da pastoral da comunicação, o trajeto que nós estamos fazendo aqui, vai crescendo mais ainda. Até para contribuir na formação das outras pastorais, a pastoral da comunicação deve ter isso. Ela deve estar ali sempre em contato com o pároco. Então o pároco também deve cobrar da pastoral da comunicação essas atividades. Não somente a formação da pastoral da comunicação, mas também contribuir na formação das outras pastorais. Não somente acerca de comunicação, mas também sobre o assunto que aquela pastoral está tendo a necessidade de uma formação. Nós chegamos essa parte, essa parte que o senhor fala do pároco, o senhor podia repetir? O pároco deve cobrar também. Deve cobrar, porque uma das coisas assim, que eu sempre comento na reunião da PASCOM e é sobre essa questão, um envolvimento maior. Agora, eu acho que por conta também, como o senhor falou, que não se dava tanta importância à PASCOM, por conta da pandemia e do posicionamento do Papa também, né, que está muito enfático nessa coisa da comunicação da igreja, a igreja começou a se movimentar nesse sentido, mas eu acho que precisa se movimentar mais, entendeu? Porque, assim, a PASCOM, a gente pode montar o melhor trabalho do mundo. Se não tiver o aval da paróquia, parece que as pessoas. Eu acho que é uma situação natural, né? Quando o padre e a paróquia se envolvem mais, a mensagem chega com mais força. Então, acho que a nossa necessidade de pastoral tem muito a ver com isso também.
PASCOM e paróquia trabalhando no mesmo alinhamento. Mas essa é justamente uma das funções da PASCOM, né? Para criar essa comunhão dentro da comunidade, né? Com as pastorais, com as comunidades. Então, é papel da própria pastoral fazer isso, sabe? Não é tipo ela ficar ali também sentada esperando que o pároco chegue para perguntar, para fazer nada. Não, existe conflito aqui, a gente também pode ajudar. Existe conflito dentro da pastoral, não, a gente precisa resolver, porque se a gente não resolve os conflitos que existem dentro da pastoral, a gente também não vai conseguir comunicar direito. Quando a gente estuda a comunicação, a gente escuta muito se falar sobre os ruídos na comunicação, que é uma mensagem que é transmitida, mas que não chega conforme ela foi transmitida. Há um ruído ali no meio, ela é atrapalhada, chega já diferente aos ouvidos. Então não é uma mensagem bem comunicada. Então a comunicação que a PASCOM que não consegue fazer uma comunicação limpa para que os outros entendam conforme deve ser transmitida essa mensagem, ela precisa parar e tentar perceber o que é que está criando esses ruídos na comunicação. Então, sim, necessita da ajuda do pároco? Sim, necessita. Mas nem sempre a gente vai ter paróquia, porque a paróquia é gigante. Existem muitas comunidades, existem muitas pastorais, e um pároco sozinho não dá conta disso tudo, assim, com tanta facilidade, como todas as pastorais querem. Até porque todas as pastorais chegam para o padre e falam, padre, eu quero assim assado. Aí chega outro do outro lado e diz a mesma coisa. Aí o padre vai partir no meio para servir cada pastoral. Eu acho que eu não vou colocar a minha forma de falar, acho que você não compreendeu. Não é a dependência do padre. Porque a pastoral ela tem que ter identidade. Sim, claro. E é a partir justamente da PASCOM paroquial, que tem uma PASCOM que é a coordenação principal e distribui para outras comunidades. Eu vou nessa identidade, eu estou fazendo um trabalho junto, Sim. não no sentido de dependência. Tem que acontecer isso mesmo, principalmente quando se trata da coordenação. Porque o pároco, por excelência, ele é o referencial da pastoral da comunicação. Ele é o referencial de qualquer paróquia. O pároco é o referencial da pastoral da comunicação. Assim como o bispo é o referencial da pastoral da comunicação da diocese. E assim sucessivamente. Então deve-se ter esse diálogo sempre, não somente para as necessidades da pastoral, mas para as necessidades também do pároco da paróquia, para que ele possa ali pedir a pastoral para poder contribuir nas atividades, nas formações em diversas outras coisas que necessitem ali da PASCOM e a outras pastorais também. Nessa área de formação, nós tivemos uma experiência muito boa aqui na paróquia. Nós tivemos o apoio do padre, né? E nós realizamos aqui uma grande jornada de comunicação aqui na paróquia. Durou aí 3 meses a jornada. Nós tivemos, foram 8 oficinas de comunicação que nós fizemos. Nós trouxemos jornalistas, professores de jornalismo de faculdade, trouxemos radialistas das rádios de feira, alguns profissionais da área da comunicação da TV. Então nós tivemos várias oficinas aqui que nos deu muitas noções de comunicação, no campo da comunicação comercial, é claro, e também da comunicação religiosa. Então nós tivemos aqui um grande apoio do pároco e externo também nesse campo. A pastoral da comunicação da paróquia teve uma boa formação aqui. Muita gente aqui participou dessas oficinas, que estão aqui participando dessas oficinas. Eu fazia parte aqui da PASCOM paroquial e a gente realizou esse evento aqui. Não só esse, como outros também. Foi em 2019, foi antes de 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia e, no caso, após a pandemia, nós sentimos esse distanciar uma parte principal da PASCOM, que seria a presença nas reuniões do pároco, porque ele que é o nosso diretor espiritual, mas para que nós possamos usar da palavra perante as outras pastorais, nós temos que primeiro dar conhecimento. Enquanto isso, nós não tivemos a
após esse curso que nós tivemos de formação, que foi excelente, mas quando houve a mudança, também houve a mudança de atitude perante a pastora. A gente deve perceber que, além desse tipo de informação que a pastoral recebe, ela deve agora também colocar em prática as outras pastorais. Eu recebi informação, eu fui formado, agora eu estou à disposição da minha paróquia, do Papa, para contribuir com a formação das outras pastorais. E agora nós partimos para o eixo de articulação, estratégica para o fortalecimento da pastoral. A articulação se propõe a animar e envolver os agentes culturais e pastorais para que conheçam e se comprometam com ações concretas e integradas com os processos e meios de comunicação para o anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Iniciativas que visam fortalecer a comunhão e o engajamento nas ações comunicativas. O eixo de articulação é importante porque ele é bem parecido com aqueles. Aquele pessoal que tem nas empresas que ficam ali para estimular os funcionários para poder bater meta, para produzir. O eixo de articulação segue um pouco essa dinâmica, mas não daquela forma para que os agentes da pastorais batam uma meta, mas o eixo de articulação ele serve para poder contribuir com que aquelas pessoas não percam o ânimo dentro da pastoral, para quando perceber que existe alguém ali que está dizendo que está querendo deixar a pastoral, trazer, reacender aquela chama para a pessoa voltar às atividades. Então, o eixo de articulação é quem se envolve, quem cria essa comunhão dentro da própria pastoral, para que as pessoas estejam ali, os membros da pastoral sempre vivas, sempre ativas, sempre articuladas umas com as outras. E aqui envolve grupos de WhatsApp, diversas dinâmicas que possam ser criadas para poder estar em contato os membros com os outros, para poder perceber quais as necessidades, quais as dificuldades que cada membro tem, para tentar ir um ajudando o outro também no crescimento da pastoral e pessoal. É um eixo muito importante dentro da pastoral de articulação. E agora nós vamos passar para o eixo de produção, que é o eixo que faz parte da pastoral da comunicação e que na maioria das vezes é definido como a pastoral da comunicação, que é o eixo de produção, que é onde a gente encontra a produção de vídeo, de carne, de jornal, como ele é uma importante iniciativa para a sustentação da pastoral. No que diz a respeito à produção, é necessário destacar que esse eixo está voltado para a elaboração de materiais como escritos de textos, impressões digitais, áudios e vídeos que deem sustentação ao trabalho cotidiano dos agentes da pastoral, cada vez mais desafiados perante as rápidas mudanças culturais. Essas rápidas mudanças culturais a gente pôde perceber aqui nesses últimos 3 anos com a pandemia, que a pastoral era bem branda ali, e aí veio a pandemia e todo mundo teve que se virar para poder transmitir vídeo, para aprender a mexer no programa, para desenvolver programa, para fazer diversas coisas relacionadas à comunicação, relacionadas à tecnologia. Então a gente percebe que esses desafios perante as altas mudanças culturais e também as mudanças físicas, diversas mudanças que aparecem dentro da igreja, a pastoral deve estar sempre atenta para poder acompanhar o que vai aparecendo por aí. Esse aqui é um dos eixos da pastoral, mas que não define a pastoral só numa coisa específica. Nessa área de produção aí, nós aqui criamos, além de fazer a transmissão das missas lá na nossa comunidade, nós criamos um programa religioso da comunidade, um programa ao vivo, através de uma rádio web. Tem uma rádio web, então nós criamos um programa e colocamos o programa no ar, que lá na comunidade durou quase 5 anos no ar. Depois passou para a rádio da própria comunidade, criou a própria rádio, a comunidade São Francisco de Assis. Nós demos uma parada agora que eu não mudei, mas a rádio continua no ar e continua o programa lá, só mudou de nome, né? Mas uma rádio web aí? O programa que está no ar agora é Proclamadores do Evangelho, continua no ar, das 18 horas às 19 horas, segundas e quintas-feiras.
um sujeito e torna-se vulnerável às dificuldades que se apresentam ao longo do caminho. É fundamental que se cultive uma espiritualidade do comunicador. Antes de confundir a cabeça de todo mundo, quando aqui traz espiritualidade do comunicador, não é uma espiritualidade diferente, como se fosse uma comunidade nova, ou como se fosse uma congregação nova. Quando fala de espiritualidade aqui, é que o comunicador viva a sua espiritualidade. Independente da comunidade que ele faça parte, do grupo que ele faça parte, mas que a espiritualidade dele seja vivida, sabe? Para que não viva de uma forma vazia dentro da pastoral. Que às vezes vai para mim participar da missa, mas não participa porque está tirando foto, porque está transmitindo. Mas ao fotografar o transmitido, deve-se também participar da celebração. E em diversos outros encontros, etc. Esse foi só um exemplo que eu trouxe para dizer que a espiritualidade é fundamental na vida do pastor. Não só dentro da pastoral, mas em qualquer outra pastoral, a espiritualidade é importante para aquele que é cristão. Mas não é uma espiritualidade à parte, como se fosse uma comunidade nova, ou como se fosse um grupo novo. É a espiritualidade que a pessoa já vive e já faz parte da sua caminhada de fé. Muito bem. Agora a gente vai falar. Posso fazer um comentário aqui? Da anterior? Gente, olha só como que a nossa paróquia, essa atenção, né, com esses 4 eixos tão importantes na Pascom, eles vão na Pascom, mas a gente podia ficar em toda a paróquia, né? A espiritualidade, a formação, a articulação e a memória de vocês é excelente. Eu lembro, por exemplo, quando eu cheguei aqui, ainda estava no tempo da pandemia, né, em 2021, Douglas estava acompanhando um pouco a Pascom, né? E ele trouxe um momento de espiritualidade lá no noviciado. Quem participamos foi eu e a Wilson, que ele fizeram os exercícios, né? Eu lembro de Vivaldo, eu lembro de Lu, Manu, eu lembro, Vando, não sei se outros tiveram. Raimundo também estava, né? E a gente foi justamente trazendo essa dimensão da comunicação, né? Aquela frase que o Dilon trouxe. Comunicação é relação, relação é comunicação. Inspirados muito pelo Papa Francisco, né? Essa parte da espiritualidade, não só naquela tarde de espiritualidade, mas olha como que a nossa paróquia vem dando atenção para isso, né? Já tivemos 2 tardes de oração. Teve uma em abril, recentemente, né? Que a gente trouxe justamente o texto dos discípulos de Emaús. Essa dimensão da formação também merece atenção muito especial, que não é somente uma formação como a gente está tendo aqui, não. Essa formação é super importante, ela é uma formação específica para essa pastoral aqui, para qual nós fazemos parte da Pascom. Mas eu acredito que aquela formação ali é uma formação como um todo, gente. E isso que pode nos ajudar muito é a escola de liderança que está sendo construída aqui. Muitos de vocês têm participado, né? Participaram do primeiro módulo, participaram do segundo. De perceber, gente, que formação não é só intelectual. É o que a gente aprende, o que a gente estuda, em jornada, em fórum, em seminário. Depois dessa pandemia, se a gente procurar temas assim de comunicação na internet, a gente vai encontrar coisas sensacionais, também coisas que é importante a gente ter uma análise crítica. Mas não é somente de conteúdo, vai além disso. Nas nossas relações, é uma formação que a gente tem no irmão. E isso, quem tem participado da escola de liderança pode ter experimentado, né, esse cuidado que a gente está tendo. Quando faz parte da equipe, né, e é uma Renata também, né, é uma preocupação que a gente tem grande, né, e não só a equipe, mas da Assembleia da nossa paróquia, que aconteceu ano passado,
uma atenção que é essa da animação, né? Imagina, quem anuncia boa nova não pode anunciar de qualquer jeito, né? A mensagem que a gente comunica é especial demais assim, para se comunicar de qualquer forma. Então, outras coisas que a gente pode ir pensando de como aprofundar também, é essa parte da produção. Aliás, eu sempre elogio o Ivan e o Valdo, né? Que eu tenho mais contato assim, elogiando toda a equipe, que as produções que vocês têm feito nas redes, os cards, todos não são muito bonitos, mas comunicam super bem e te transmitindo, de fato, aquilo que somos convidados a viver, né? Nos encontros, nas celebrações, nas propostas. Tudo isso para falar assim que a nossa paróquia está arrasando, viu? Bom, agora a gente vai falar de uma coisa que é bem importante para nós que somos pastoral da comunicação, que é a identidade visual. Como toda pastoral, a PASCOM também tem a sua identidade visual, que é uma logo e uma assinatura. A logo é essa aqui, essa parte de baixo, é a assinatura. A mais importante, que é conhecida como versão referencial, é aquela. Aqui é o do lado direito, que é aquela ali que já engloba a logo dentro da assinatura. É o que eles indicam para que seja utilizado. Mas isso não significa que nós não possamos usar a versão secundária. Então, dentro dos cards, dos vídeos, dos que a gente produz no PASCOM, a gente tem que utilizar aquilo que nos identifica, aquilo que mostra quem é que está produzindo aquilo. E no caso é a PASCOM. Então, se é a PASCOM da paróquia, a gente usa a logo, porque eles dão a abertura para que nós façamos a nossa assinatura junto com a logo da pastoral. Então, no caso, não apareceria como PASCOM Brasil, mas aqui apareceria como PASCOM Paróquia Todos os Santos, no caso. Se for uma comunidade, aparece o nome da comunidade, São Francisco de Assis, ou qualquer outra comunidade. É muito básica, porque a gente vai acompanhando essas mudanças desde atrás, desde a época da caminhada de comunicação que a gente fez aqui, e aí PASCOM, essa marca PASCOM, com a referência embaixo para Todos os Santos, seria a nossa referência de todas as comunidades, ou eu uso a PASCOM com a referência da minha comunidade? Se for uma atividade específica, Se for local paroquial, né? Tipo, toda a comunidade. se for uma comunidade, uma atividade específica da comunidade, aí você coloca o nome da comunidade. Porque eles dão abertura para você ir escalando, se você quiser. Você não pode passar a margem da logo, mas embaixo você pode colocar o nome da paróquia e depois da comunidade, etc. Mas não pode passar do M e nem começar antes do P. Tem essa margem, né? E é mais a parte de baixo você pode colocar mais informação. Eu acho feio quando a gente enche de coisa aqui embaixo, por exemplo, Brasil. Aí eu coloco paróquia, depois eu ponho comunidade, eu ponho isso, ponho A, ponho B, ponho C. Aí fica tipo um textão embaixo da logo, e aí a logo acaba ficando esquisito. Mas eu acho que PASCOM e a paróquia como referência já é grande, não? Sim, quando é algo paroquial, a nível de paróquia, que atinge todas as comunidades, excelente. Se for só da sua comunidade, você pode colocar somente no da sua comunidade. Só um questionamento a respeito dessa logo. Eu já vi nos sites de outras paróquias que colocam também o logo da paróquia no meio do nome PASCOM. Tá? É correto ou Bem correto. Descaracteriza. Você, por exemplo, paróquia Todos os Santos, você pode colocar ao lado, aqui, por exemplo, aqui no meio, a logo da paróquia, mas não
cantos. Os 4 cantos você pode, na realidade, utilizá-los. Acima, abaixo dos lados. Isso. Você não pode botar dentro. Claro. E aqui a gente tem a explicação da simbologia daquela logo. No processo de criação foi feita a opção por uma variação de logo tipográfico, inserido em um dos elementos o símbolo da assinatura visual da Pascom Brasil. Esse símbolo está repleto de significados, e aqui tem um significado da presença. O sol, se ao caso, é o próprio Cristo que se dá por nós na cruz, símbolo do cristianismo. A cruz também é sinal da comunhão, um elo visível de união entre os cristãos. Ao fundo, uma rede com 18 pontos que converge para o grande ponto que é a cruz, que a cruz simboliza os 18 regionais da CNBB, símbolo de unidade da Igreja do Brasil. E aqui a gente pode ver na própria lei, né, que está a explicação né, que são os regionais dos pontozinhos, o sol, a luz, e aí são as ondas. Essas ondas também têm um sentido particular que significam comunhão, contato, um mar que chega até a humanidade. E aqui eles trazem algumas orientações acerca dessa lei, como a gente estava conversando há pouco sobre o nomezinho que foi selecionado embaixo. Então eles trazem a explicação da logo falando como deve ser adicionado a referência da paróquia do regional, ou da diocese, ou da comunidade. Como ali tem alguns exemplos, do regional, de uma diocese, de uma paróquia e de uma comunidade. E aí eles trazem as margens que devem ser respeitadas. Eles são as margens respeitadas para não haver que aconteça uma alteração na logo. E aí eles trazem algumas orientações acerca dessa logo, né? Que é um tipo de fonte específica que deve ser em caixa alta, que às vezes a gente digita com letra minúscula, mas deve ser todo em caixa alta. Tem um espaçamento que é de 50, depois a distância entre a assinatura e a logo da Pascom deverá ser larga da perna da letra P do logotipo. Depois continua, que a assinatura não pode ultrapassar os limites da logomarca, porque necessariamente nem pode passar da letra P e nem da letra I. São as duas referências para adicionar a assinatura da paróquia, da comunidade, do regional ou da diocese. E agora a gente vai ver alguns exemplos de utilização da logo. E aqui eles trazem essa referência em relação à aplicação de uma cor. Por exemplo, não sei se vocês viram no primeiro slide aqui, tem essa cor amarela. A gente não pode usar a logo numa cor forte, como essas que estão aqui embaixo, que fazem como referência. A logo colorida não pode ser utilizada. A gente só pode utilizar a logo numa cor assim, se a gente colocar ela no negativo ou no positivo. Como acontece aqui, está no negativo numa cor, aquela cor preta, no fundo todo branco. Mas a gente pode usar o positivo para colocar quando o fundo é colorido. Mas se a logo for utilizada de forma colorida, não pode ser dessa forma. Aí a gente tem que adicionar um fundo branco, como está sendo especificado ali em cima. Então tem toda uma referência de cuidado para poder a gente colocar a nossa identidade e ter cuidado também com ela, porque é uma referência que é nossa. Se a gente está falando de comunicação, se a gente fala de cuidado com as pastorais, também tem cuidado com o que é de casa. A gente não pode colocar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, porque é algo que pertence a gente também. E para finalizar, para nós finalizarmos essa apresentação, nós temos aqui uma das orações do comunicador. É bem parecida com alguns aspectos, com a oração de São Francisco. Então, eu convido todos vocês a rezarem comigo essa oração.
tem só uma pessoa como referência, ou às vezes a paróquia só envia a pessoa como representante, mas aquela pessoa nem faz parte da pastoral, só vai por ele mesmo, porque o paróquio mandou, pediu para ir alguém representando, mas a gente não quer uma atividade assim. A gente quer pessoas que realmente se comprometam em participar da pastoral, que vá para o encontro, mas vá para participar, mas para levar também para a paróquia aquilo que aprendeu. Então a gente agora vai fazer uma dinâmica diferente, ao invés de fazer um encontro e chamar as pessoas para participarem, nós vamos ir também até o encontro dessas paróquias, dessas paróquias, para tentar entender quais são as necessidades, as dificuldades que cada um tem para a gente tentar ajudar. Mas a gente ainda está começando a caminhar. Eu ia te perguntar qual era a tua avaliação, mas você já praticamente explicou. Por que eu ia perguntar isso? Porque assim, quando a gente comenta dessa dificuldade na paróquia e a PASCOM, fica parecido até que a paróquia não se preocupa com isso. Na verdade, você acabou de explicar agora que pastoral de comunicação é um problema de toda, eu acho que não só da nossa, mas das outras também, de vocês, né? Então, assim, é um processo novo que ele está começando a construir, né? Por sinal, agora com o pessoal, com mais Davi, eu não sei se pode haver o diretor responsável, se criou uma série de situações bacanas, né? O escuta, né? A gente teve vários anos para falar disso. Agora, a escola de liderança. Então, começou a se movimentar. Agora, qual é a nossa dificuldade? Você também começou a explicar, que a preocupação de vocês é a nossa também. Como fazer as pessoas entenderem o que é PASCOM? A gente fez um pequeno encontro aí, uma oficina de informação lá, quase tudo isso que você colocou aqui, de forma mais resumida, para atrair jovens para o nosso processo de comunicação. Conseguimos levar 10 jovens, fizemos um trabalho nesse sentido de explicar os eixos, e desses 10, 8 se gostou, vai voltar para a próxima oficina. Mas a dificuldade que a gente está tendo não é com jovens, que você quer com jovens, é com os adultos. Algumas pessoas não sabem nem o que é pastoral de comunicação. Então, nossa dificuldade nesse sentido, você fazer as pessoas entenderem a importância da comunicação dentro do processo de construção do evangelho. Por quê? Como é que você faz evangelho sem se comunicar? Então, a nossa dificuldade é essa. Então, a minha pergunta é mais ou menos nesse eixo. Vai ter alguma formação mais aprofundada para a gente, que já está no processo, para compreender e ter esse domicílio para levar para as pessoas essas informações? Sim, justamente por isso que a gente vai fazer a visita nas famílias. Eu não sei se eu comentei com o nome da vida, não acho que eu deve nascer, que a gente quer fazer visita nas famílias de forma particular, para a gente ter um contato maior com as paróquias daquela família e poder formar também aqueles grupos da pastoral, para não ficar só fazendo um encontro único e chamando todo mundo. A gente percebeu que não dá certo. Às vezes enche de gente, mas a gente não quer só os números, não quer só o número. Que o encontro tenha muita gente, mas que aquelas pessoas, no fim das contas, não levam aquilo que aprendeu para as comunidades, para as paróquias. Então a gente quer ir justamente até essas colonias, até essas paróquias, para poder dar uma informação mais concreta para essas pessoas, para quem já é vivo. E onde não tiver passando, a gente tentar articular para que seja divulgado na paróquia. A pastoral da comunicação, ela tem sofrido bastante com vários aspectos por conta justamente dessa questão do entendimento, porque realmente muita gente não entende assim, o que é pastoral. Muitos jovens que eu já tive contato em conversa em relação à pastoral relataram que às vezes as pessoas criticam eles ou até mesmo reclamam, brigam com eles, porque está ali na celebração e foi tirar uma foto, aí está ali na frente fazendo foto, ou está transmitindo. Aí chega a gente para reclamar, para falar que está se exibindo demais, está fazendo parte da pastoral, o que é isso, que é aquilo, mas no fim das contas não é isso. É uma atividade da pastoral, fazendo durante a celebração. É porque geralmente as outras pastorais dentro da celebração não tem esse movimento como a pastoral tem, está ali transitando, tem que fazer uma coisa e outra de forma específica. Mas existem essas críticas, essas exclusões que o pessoal vai percebendo que muitos às vezes se afastam. Eu acredito também, sabe o que é? Por exemplo, nós de pastor, a gente primeiro tem que ter consciência que, como eu falei, o presidente da celebração, até que Panamá no altar, você pode
que não pode usar. Porque tem pessoas que vai tirar uma foto de um batizado, de um casamento, e se apodera de um local inadequado para que ele venha tirar uma foto bonita. Então, você, por gentileza, nos explique ou nos oriente qual o local adequado para que o pascoeiro ele possa utilizar sem que venha a ter um desarranjo. Bom, na realidade, não é uma questão do valor adequado. A realidade é que o pascoeiro deve tentar ser o mais discreto possível, né? É a descrição da pessoa, porque às vezes também a gente passa para a pastoral e está lá celebrando o pessoal que vem aqui e a pessoa aqui na frente. Como é que as pessoas vão ver o que está aqui se eu estou na frente, eu não tenho descrição de chegar aqui do lado, de ficar, tentar fazer uma foto, fazer, sei lá, qual a atividade que eu vá fazer com descrição. Então, também é isso também que a gente informação das pessoas começar a poder, as pessoas começam a ter consciência de até que ponto pode se chegar. Existem vários grupos hoje em dia, por exemplo, de fotografia, tem um nome até, acho que é Clever Fotos, uma coisa assim, que eles dão um curso de formação para fotografia litúrgica. É um tipo de fotografia específica que já criaram hoje. Fotografia litúrgica. Por que eles chamam assim? Para ensinar o fotógrafo a como se comportar durante uma celebração ali. Então ele vai saber quais são os passos que ele pode dar, o que é que ele pode fazer, como é que ele pode se adequar para fazer foto de qualidade durante a celebração, sem precisar estar atravessando o altar, sem precisar estar interrompendo o quadro, sem estar estressando as pessoas que estão ali durante a celebração, sem estar incomodando. Então, hoje em dia, com essa internet que nós temos, vários grupos surgiram ensinando de tudo. Então, não é falta de informação, aí também já é a busca nossa também que deve acontecer diante dessas realidades. Nós aqui, Deixa eu só ter um comentário a parte dessa pergunta de volta, que é muito importante, né? E a resposta que o Padre João trouxe de como que a gente pode, ao mesmo tempo, ajudar a comunicar aquilo, né? E participar do mistério, né? Isso. Acho que tem uma coisa muito interessante aqui. Bom, participando aqui das missas, nas comunidades, eu observo que todos nós aqui temos algum contato com a liturgia, com as celebrações, né? Desde a nossa catequese, as formações que tem aqui sobre liturgia, entendeu? Os coordenadores aqui de liturgia. Ou seja, gente, quando a gente vai participar de uma celebração, de uma missa, de um ano, ou na nossa paróquia, os batismos acontecem nas missas, né? Isso é muito tranquilo. Eu acho que na nossa paróquia, pelo menos comigo, nunca aconteceu nenhum excesso. Por exemplo, da pessoa colocar a câmera em cima do altar. Gente, quando nós fazemos, em alguns momentos já, porque a gente participa, porque a gente está inserido. Isso que o Padre João trouxe, né? Se a gente está no momento da consagração, vou lá tirar foto, ou fico do lado, tudo, tranquilamente. Isso pode acontecer, né? Vou movimentar a câmera, não tem problema. Mas às vezes acontece muito, partilhando com vocês, em celebrações, que as pessoas que vão fazer esse trabalho não são de pastor. Por exemplo, o clássico é o casamento. E tem muitas empresas que vêm fazer a cerimonial, ou mesmo tirar foto, filmar o casamento, que não participam da liturgia. Não sabem a importância de montar, não sabem. Por exemplo, o já me aconteceu. Estava ali tudo, né? Aí vai ter as leituras. A pessoa lendo lá e a pessoa com a câmera nos noivos, né? Não, era como se a pessoa estivesse lendo ali, estivesse lendo um comentário aleatório. Falando, gente, agora a nossa atenção se dirige para o pão. E esse é o momento da proclamação da leitura, do salmo, do evangelho, né? E também já aconteceu no casamento de colocar a câmera em cima do altar, pegar aquela foto assim da igreja, dos noivos, tudo, né? Claro, isso a atitude que eu tomei. Na hora você não fala nada, né? Você vai estragar o momento ali dos noivos, tudo. Mas você observa que a pessoa que está fazendo isso não entende liturgia, não participa, claro. Para nós aqui é diferente isso, né? Porque
da importância e do significado do espaço sagrado. A gente sabe o que está acontecendo em cada momento, né? Uma missa, por exemplo, ninguém vai ficar surpreso. Que primeiro tem as leituras e depois que tem a liturgia eucarística. A gente sabe que isso é o normal que acontece. Então, quando você, por exemplo, está filmando, a gente sabe que a primeira câmera vai estar lá no início, né? Na sede, voltada para o padre, depois volta para o ambão e depois para o altar. Olha, que a gente já vai sendo acostumado com isso, que isso é fruto da nossa vivência, da nossa formação, né? De catequese, de liturgia, de participação das formações que a gente vai tendo. Então, isso que o Padre Dilon trouxe, desse consenso, vai muito da nossa experiência e também da nossa vivência que a gente já vai tendo aqui. Eu já fiz batizado, porque o fotógrafo ficava na minha frente. Eu cheguei falando, você foi embora, não vai ter mais batizado, mas eu sou também atrapalhando. Mesmo assim, ele continuou. Aí veio uma pessoa, pegou pelo braço dele e tirou para poder entender. Porque ele não tinha noção do que era estar aqui da cidade. Para ele, o que só importava era a criança que estava ali com os pais e os padrinhos de pé e ele fazendo forma. E ele fez assim, um presbitério, de pé, ainda tinha ele, a gente, fazendo forma. Então, eu não sei como eles não se sentem constrangidos com essas situações, mas aí vai de cada um. Como a gente estava falando de transmissão de missa, eu me recordei de uma coisa bem interessante, só um minutinho. A CNBB hoje, ela tem aconselhado que não se façam tantas transmissões das celebrações. Primeiro porque às vezes o público é extremamente pequeno, às vezes tem 2 ou 3 pessoas ali participando. E outra coisa, porque eles acreditam que nós convidemos essas pessoas que estão em casa a participar, a voltarem, né? Já teve aquele momento que era para ficar em casa, que a gente utilizava a transmissão para essas pessoas a participarem. Hoje a gente deve fazer o convite ao retorno. Então a gente não deve criar tanto essa acomodação mais das pessoas para que elas voltem às atividades paroquiais, senão começam a se acomodar demais, eles participam, aí começa a assistir ali, depois muda para outra coisa, já não assiste direito. Então eles pedem que a gente tenha também mais um pouco de consciência em relação às nossas transmissões para que façamos mais o convite, que a nossa comunicação agora mude aí, que ao invés de transmitir, fazer uma comunicação técnica, que a gente vá até o encontro dessas pessoas que estão em casa para convidar, para que elas retornem ao ambiente qual elas fazem parte. E eu acho que a igreja está viciada, né? É isso, para poder começar Esse a pós-pandemia ou durante a pandemia deixou assim, né? E lá na minha comunidade nem tinha essa coisa toda, todo mundo agora tem isso ao vivo. E eu, um rapazinho que filma, eu falo, onde é que está a câmera, meu Deus, avalia, Jesus. Claro que está boa, Senhor. Mas realmente, essa mensagem aí já tem que se educar para essa questão. Mas já está se viciando. E falar sério. Lá na nossa comunidade a gente teve esse cuidado. E o horário também, né? Agora, por que a gente colocou na programação uma transmissão de missa? Porque na nossa comunidade tem muita gente idosa já, tem dificuldade de a celebração. Então, o que a gente fez? Com esse cuidado, óbvio, né? De não fazer toda semana. A gente vai voltar a fazer, paramos por um tempo, vamos voltar a fazer, porque essas pessoas que não podendo ir na missa, pediu que retornasse a missa ao vivo para participar de casa. Né? Então, assim, a gente vai fazer de 15 em 15, também de mês em mês. Para ela não deixar de fazer o convívio da comunidade. Porque não tem, Dona Francisca mesmo não pode sair. Ela vive agora na cadeira dela, então dificuldade para ele. A CNBB também, ela fala isso justamente por conta de diversos constrangimentos que aconteceram com diversos padres e diversas pessoas durante a pandemia. E a gente que acessa o Instagram, a internet, a gente viu tanto de meme que apareceu aí com gente, ou que errava a leitura, ou que falou uma coisa errada, ou que caiu um objeto. Então, isso gerou muito constrangimento também para as pessoas. E depois tem outra coisa muito importante, que a gente pode começar em outro momento, que é a lei da LGPD, né, que é com o cuidado com os dados das pessoas. Então, quando a gente faz transmissão, quando a gente fotografa, tem que estar ali na parede, anunciando, olha, você está sendo filmado, você pode ser fotografado, que é para a pessoa ter ciência do que está acontecendo ali, para depois não gerar um processo para a paróquia, para a comunidade.
como catequese, pastoral batismo, pastoral da criança, todas essas pastorais, deve-se já fazer um termo de autorização para quem for fazer parte da pastoral, ter que assinar aí para dizer que a imagem pode ser usada, alguma informação pode ser usada também, e também para as pessoas que estão frequentando ali aquele cliente, aquele momento ali, elas terem ciência do que está acontecendo. Então tem que ter muito cuidado com as fotos que colocam, os artigos que aparecem no rosto de alguém ali, que a pessoa vai falar, não, eu não gostei. Ou então a pessoa do nada deixa de ser católica, vai ver a imagem dela ali, que foi de não sei que tempo, e fala, não, vou meter o processo, porque eu não quero uma imagem ali com o povo daquela igreja, não. E aí acaba. Então aí existe esses temas que a gente tem que. Ora, vida e Deus. Esses 4 eixos que foi apresentado aí, que é formação, articulação, produção e espiritualidade, como experiência própria que nós tivemos aqui, nós focamos muito na questão da formação, fizemos muita produção, muita formação nessa área. Nós deixamos um pouco a espiritualidade de fora. E isso parece que prejudicou um pouco o nosso trabalho. Então, fazendo uma análise assim, de tudo que nós fizemos aqui na Pascom da Paróquia, eu acho que faltou a gente focar na espiritualidade. Isso prejudicou muito no sentido de a gente ter um pouco mais de perdão para com o próximo, de ter um pouco mais de tolerância com o próximo. Então, eu acho que a espiritualidade deve ser a parte fundamental da Pascom. É o que vai fazer com que ela tenha um trabalho, uma união entre o grupo para poder fazer um bom trabalho. Então, nós tivemos problema, nós tivemos dificuldade de entender diante de um excesso de ativismo até dentro do processo de trabalho dentro da paróquia. Então, eu acho que a espiritualidade tem que pegar um pouco mais profundo para poder as pessoas que fazem parte da Pascom entender que o irmão que está do seu lado, uns têm limitações, um sabe um pouco de uma coisa, outro sabe de outra, para poder ser tolerante com o outro. Então, nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece tudo, não vai encontrar limitações de um e de outro. Então, é fundamental que a gente foque um pouco mais na espiritualidade. Uma vida espiritual para um membro da Pascom é muito importante, porque se a pastoral não vive uma espiritualidade, acaba deixando de ser uma pastoral, na verdade. Porque fica como se fosse uma emissora de TV ou de rádio ou um jornal, porque acaba só simplesmente fazendo a parte técnica e se esquece de viver a sua fé. E a crítica, então isso prejudica muito o trabalho do grupo. Agora, a paróquia sempre disponibiliza momentos de espiritualidade. Só que quando convida a gente, tem muita gente que convida, não querem participar. Aí fica muito difícil, porque isso também é um dos eixos de espiritualidade, só quer ficar na produção, quer participar. Mas aí tem que colocar esses critérios, gente, você quer participar desse, mas existe esse momento aqui que é importante e que você precisa participar também. Teve uma pessoa que eu convidei, aí falou, eu não vou poder participar porque está cheio de atividade da igreja. E a espiritualidade? Onde fica? Que é um dos pontos que a Pascom deve ajudar as outras pessoas, mas se a Pascom para comunicar, como é que eu vou comunicar Jesus se eu não faço experiência nenhuma com ele, se eu nem me aproximo dele? Como é que eu vou fazer essa comunicação? Anunciar o que eu não conheço, alguma experiência. Ficou bastante claro assim, para a gente o principal importante que é a espiritualidade que já vem sendo trabalhada há algum tempo na nossa comunidade, na nossa paróquia como um todo. E acho que para a gente que integra a Pascom, para os que não integram também tem vontade, como trabalhar mais a nossa espiritualidade como grupo, né? Pascom, e criar de repente um plano de ação, como é que a gente pode
formar, também ajudar na formação das outras pastorais para poder fazer essa interligação. Eu acho que é o que falta aqui, né? Em relação à produção, como o padre Davi já falou, aí elogiou, parabenizou, acho que a gente está caminhando e cada vez mais se desenvolvendo. Acho que o que falta é isso, é chegar nas demais pastorais. Então, para isso, criar um plano de ação. Como é que a gente pode chegar lá e como fazer com que as pessoas entendam que é importante trabalhar a espiritualidade. Espiritualidade é o principal, é o mais importante. Mas está aí, eu sei isso. Nalva sabe, Davi sabe, Renato. As pessoas que estão aqui sabem. Mas algumas, de repente, não dá essa devida importância. Então, acho que é sair daqui, depois dessa formação, né? A gente viu ali os eixos que são importantes, onde a gente está acertando, onde a gente está com deficiência. O que a gente pode fazer para fortalecer aquilo que é bom, né? E para melhorar aquilo que não está tão bom. E acho que na fala de vocês aí já perceberam que isso trabalhar um pouco mais a espiritualidade individual até, né? Fazer com que as pessoas despertem que isso é algo muito particular e para que a gente obtenha esse resultado, né? Como a PASCOM da nossa comunidade pode fazer essa comunicação que você fala, né? Com a sociedade lá, né? Fazer essa ligação. Como é que nós, PASCOM, estamos trazendo de lá para cá e comunicando? Estamos comunicando? Acho que sim. Tem datas importantes que a gente faz eventos, está aqui na comunidade, mas de uma forma mais geral. Como é que a gente está fazendo isso, né? Você falava aí, e aí eu até, quando vai me mandar correr, sinalizei aqui, né? Uma coisa que passou pela minha cabeça, como comunicar Cristo através dos nossos avisos, por exemplo. Que a PASCOM fica muito isso das avisos do domingo, né? Então, né? É uma coisa simples até, mas eu dou um aviso que é referente à minha comunidade, à minha paróquia. Mas como é que eu estou transmitindo? Então, eu acho que muito isso agora, né? É PASCOM criar um plano de ação e ver o que é que pode ser potencializado e o que é que precisa ser melhorado. Uma coisa interessante essa parte dos avisos, porque dentro da celebração é a parte que as pessoas prestam menos atenção. Porque a celebração já tem um período que é longo, que as pessoas passam o tempo todo a visitar. Hoje em dia as pessoas não têm tanta paciência para ficar recebendo tanta informação. São informações curtas e rápidas. Às vezes o aviso que está sendo falado ali é gigantesco, porque não é um aviso só, mas é gigantesco. A pessoa não sabe nem o que foi, se perguntar ali mesmo, falou que agora. E tem aviso que é do mês que vem. Então, seria interessante tentar buscar uma outra dinâmica diferente para poder dar esses avisos, né? Para que as pessoas comecem a ter consciência daquilo que está sendo avisado, né? Por mensagem, alguma coisa diferente. Não que necessite deixar de avisar na celebração, porque para alguns se tornou costume, mas a criatividade das pessoas é tão grande que tem base que está fazendo essa dinâmica dos avisos antes de começar a celebração. Dá os avisos, depois começa a dinâmica da celebração e a missa termina sem aviso, sem só com. Na verdade, foi bem pertinente o que o irmão falou. E assim, é bem interessante a gente ter essa integração com as outras pastorais, com os grupos, porque o pessoal, na questão dos avisos, acaba até se chateando com a gente. Porque aí vem aquela lista imensa e uma coisa que eu detesto, quando a gente já está ali na frente, chega um papelzinho. Então, acho que essa formação tem que se estender realmente, porque às vezes é até constrangedor. Você está ali, chega um aviso na hora, né? E vem aquela lista, tem pessoas que não entendem, bem que falou, né? Que é ainda para a gente, os avisos têm que ser algo simples, rápido e objetivo. Para as pessoas poderem captar e o que for mais interessante, porque tem coisa que vai acontecer ainda mês que vem, ainda, não, mas tem que dar para o meu povo lembrando, não, já vai esquecer. Deixa eu falar nas reuniões, nos grupos de WhatsApp, aí vai enfatizando. Mas na hora dos avisos tem que ser, eu entendo pelo menos, não sei se vocês concordam, algo simples, rápido e objetivo. É o que o mandou acabou de falar, né? A integração com as pastorais. Agora tem um detalhe nisso. Tem um detalhe nisso. Eu vou voltar justamente ao princípio do que passou, essa coisa toda. O detalhe é o seguinte, gente. Nós, enquanto igreja, responsável pela comunicação, a gente tem que entender que esse pessoal vem de um período muito longo dessa coisa. Então, se a gente está tendo dificuldade em montar uma comunicação na igreja, enquanto PASCOM, imagina essas pessoas que vêm com esse processo de construtivo de muito tempo. Então, a gente tem que ter paciência, criar um meio, fazer eles entender como é que
funciona, porque se for bater no teste, não vai dar bem. Aqui em Santo Inácio, a gente criou o seguinte, né? Com a pandemia, então a gente até sábado, 16 horas, você pode mandar seu aviso. Aí, graças a Deus, já melhorou muito. Aqui parecia uma fila, tudo no seu ouvido. Aí agora não, já melhorou, né? Os avisos chegam, dá tempo para você fazer em casa, para chegar aqui no domingo. Claro, no domingo vai ter sempre aquele atrasado que esqueci de botar até 16 horas. A gente vai à nova. Mas a gente já evitou muito aquele cochicho, você está me dando um aviso, aí você vai esquecendo aquele aviso que você tem. Então, essa técnica de você botar o horário aqui está funcionando. Né? A gente bota no grupo da comunidade, qualquer aviso até sábado 16 horas. Aí Educar o pessoal a conviver com isso, porque eles não já vem educando. Mas tem que ter uma reeducação. No domingo sempre tem um ou dois, que é muito pouco, que chegou ali na hora, atrasou, mas é muito pouco aviso. E também aquela questão assim, o aviso da minha pastoral, ó, chama Manu, que só Manu sabe falar de liturgia. Então, o pastor, o cara que vai dar aviso, ele não pode falar. Ele não pode avisar no curso da formação de tem que chamar Manu, que ela vai dar liturgia. Aí, pastoral da família, tem que chamar alguém da família, porque ela que vai fazer o evento. Então, sempre vou chamar aqui falando da pastoral. Parece uma formatura, né? Tem esse detalhe também, mas é coisa que a gente vai tentando diminuir. Aqui já diminuiu muito, precisa terminar, mas já está, graças a Deus, enxugou um bocado, porque aqui antigamente o aviso era um martírio. Eu mesmo ia com o caderninho na mão, quando eu estava lá na manhã, você olha para você perdeu todo. Aí dizia assim, não deu meu aviso, porque o cochicho não deixou eu dar o aviso. É por isso que existe o povo da articulação e da produção. Da articulação para criar esses projetos e o da produção para produzir os caras, o que é aquilo que foi pensado pela articulação para poder ajudar as pessoas a entender esses avisos. Quando você está colocando textão lá, chegando até tal hora, falando assim, na hora, porque aquilo vai sendo divulgado e vai ficando para as pessoas. Acho que a gente já vai dando um bom horário, né? Que tivemos informação, de debate também, de aprendizado. E acredito que essa formação que nós tivemos aqui hoje, né? Em vista dessa Semana da Comunicação, Dia Mundial das Comunicações que vai acontecer, tudo isso não fica por aqui, mas vai seguindo, né? Não só os avisos. Realmente, depois eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi de uma outra paróquia. Chegou um padre e falou assim: nossa, Davi, acredito que os avisos foram mais longos que a homilia. Foi outra paróquia, né, Marcos? Foi outra paróquia. O padre Jonas fala que uma paróquia lá na Conchichina. Mas, e de aprendendo assim, coisas tão importantes que fomos ouvindo hoje, né? Que fomos fazendo essa escuta e poder dialogar também. Queria Pascom, a importância, né? Isso para nós aqui já são coisas que vão sendo aprofundadas. Os eixos de atuação, né? Esses 4 eixos, eu não conhecia e fiquei assim, muito admirado com a riqueza da Pascom. E depois com esses elementos técnicos que o Padre João trouxe, né? Da marca, da assinatura. Eu sabia que era uma assinatura. Falar a verdade, ó, sou leigo em comunicação. Vamos aprendendo. E claro, são algumas orientações que tivemos aqui que podemos ir aprofundando, né? Quem sabe, outros encontros, momentos de conversa, de formação, coisas que a gente vai buscando e podemos ir partilhando. Vamos agradecer então ao Padre Dilon pela disponibilidade e pela imensa disponibilidade e para estar aqui, né, nos ajudando com isso, com essa formação e dizer
suco, um bolo e um biscoito. Os noviços passaram a tarde inteira fazendo. Não veio nenhum. Minha humildade, nem disse que fui eu. O padre, e que a gente vai se encontrar de novo? Vamos pensar isso, quem sabe um plano de ação, de formação para Páscoa, né? Vai ser muito Eu tenho que saber os horários. Para a gente concluir, podemos fazer inclusive esse foi assim, gente, não muito atropelado, porque a gente para o Odilon não tem muita agenda liberada, né? Por isso que foi assim, na semana da liderança, da sua liderança, juntamos com esse aí, porque senão ele teria um outro tempinho para falar com a gente. Mas vamos programar o próximo. Para a gente ir assim, mais abençoado ainda, vamos rezar um Pai Nosso, pedindo a Deus que vá nos acompanhando por esse fim de semana, final de semana, por esse mês de maio. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E Padre João trouxe que os padroeiros da Páscoa é o anjo Gabriel. E as palavras que ele diz estão vindas para Maria, né? Exemplo dessa Ave Maria, lembrando esse nosso padroeiro, de Maria também, que vai nos acompanhando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre João, nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, do Arcanjo Gabriel e Santo Inácio de Loyola, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos todos e fiquemos todos em paz. Vamos tomar o suco agora.